Seja bem-vindo a mais um Nextcast, o podcast da Next Level Professional English. E hoje nós vamos entender como podemos estudar de maneira disruptiva, como nos adaptarmos a uma maneira mais simples e mais legal, inclusive, de poder doutrinar os nossos estudos e alcançar o nosso próximo nível na fala da língua inglesa. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o nosso time, Luísa, Fabiano, nossos teachers. Bom dia para vocês, como vocês estão? Good morning. Good morning, bom dia pessoal, estou bem. Estou aqui animado para esse conteúdo de hoje, tenho certeza que Eu vai ajudar também. muito. Muitas dicas. Vocês têm bastante dica para passar? Tem. Porque vai ser necessário. Nós vivemos em um momento em que as pessoas se colocam dentro de uma caixa para aprender o idioma, né? Que acabam fazendo sempre mais do mesmo, que muitas vezes não funciona. E é isso que a gente quer trazer hoje, um pouco de mudança de mentalidade, explicando como que nós podemos fazer isso de uma maneira divertida, de uma maneira legal, para que a pessoa possa aprender inglês e também ter um tempo de qualidade, não ser algo chato, né? Inclusive, eu já queria iniciar perguntando isso para vocês. Por que que as pessoas associam aprender inglês, não todas, mas uma maioria, aprender um novo idioma, aprender inglês ou qualquer outro idioma, a algo chato de se fazer, a algo que é monótono? Por que que as pessoas têm essa ligação com esse assunto? Acho que eu diria até por experiência. A maneira que nós temos a introdução na escola não é atrativa, né? Tipo, algo que, como você disse antes, é dentro de uma caixa e aí você vai basear o inglês no quê? Na repetição da gramática, né? E tipo, a gramática é importante, repetição é importante, mas se você pega um idioma inteiro e coloca dentro desses dois pontos, acabou, né? Mesmo que você entenda a gramática, você não vai ter nem repertório para falar outras coisas, porque você só sabe aquilo que acabou sendo repetido. Você está limitado ao que foi explicado, né? Exatamente. E quando você pensa do ponto inicial a fluência, uma pessoa fluente, cara, você pensa, você raciocina, você faz pontos, né? Então, tipo, no inicial é necessário que a gente tenha algumas linhas que levem a isso, né? Para que você não fique dentro de uma caixa, ainda é uma caixinha de fósforo, né? Bem pequena, se for só repetição e gramática. Sim. Na sua opinião, Lu, também tem a ver com esse primeiro contato? Você acha que isso influencia na visão que a pessoa desenvolve sobre aprender um novo idioma? Acho que também tem a ver com frustração. Então, tipo, ela não obteve o resultado esperado, no tempo esperado. E ela fala, não gosto, tchau. Assim como tudo, né? Tipo, academia, aquelas outras. Alimentação. Dieta, fazer uma dieta. Por que é um saco fazer uma dieta? Porque você não conseguiu e você teve que se privar. Aí talvez você tenha sido radical, se privou de tudo por um grande período e aí você surtou e falou, não quero. Então, eu acho que isso acontece com tudo, que vai tanto de ser muito Caxias, de ser muito tradicional, quanto de ter colocado uma expectativa irreal, ou então até a expectativa estava coerente, mas você não fez sua parte Para poder alcançar, né? para poder alcançar. A verdade é que muitas vezes nós colocamos alguns objetivos inalcançáveis para alguns assuntos, Também. né? Então, assim, eu vou cortar tudo que eu tenho de alimentação errada, vou fazer 100% da alimentação correta a partir de agora, vou treinar todos os dias, e aí se você não consegue seguir isso que você achou que era o correto na sua cabeça, aí você acaba se frustrando, né? A nossa mente, na verdade, ela funciona através de pequenas vitórias. Então, quando você consegue alcançar pequenos objetivos, aí você se estimula e consegue se empolgar e se motiva para continuar seguindo e conquistando mais. O que eu sempre fazia com os alunos, quando eu ainda dava aula, era uma vez por mês, por exemplo, lembrar ele o quanto ele evoluiu. Então, acabava a aula, aí ficava só eu e o aluno, saía um dos alunos, ficava só um, e aí falava para ele, olha, lembra que você tinha dificuldade nisso? Hoje você já está indo muito melhor. Porque nós temos, a nossa memória, ela é muito rasa, ela é muito, a gente esquece muito rápido o que precisa ser feito, né? E, então, lembrar o aluno que, olha, você está indo bem, está funcionando, era algo que funcionava durante as aulas e continuava motivando ele para ele continuar estudando. Mas é muito importante a gente entender que se nós nos frustrarmos e tivermos o idioma apresentado de maneira incorreta, realmente fica muito difícil de conseguir desenvolver isso, porque nós acabamos criando um tipo de preconceito, né? E quais são as formas que nós podemos fazer para poder estudar sem ser dessa maneira tradicional, na visão de vocês? Tirando essa forma de estudar gramática, de
troca agora o tempo verbal e troca a pessoa, tal. Vai sujeito, verbo, auxiliar. Sem ser dessa forma matemática, quais são as opções que nós temos para poder estudar, na visão de vocês? Acho que a primeira mais comum, que deu mais resultado pra gente, pelo menos, foi a música, né? Uhum. Então, ouvi muita música em inglês, no caso, né? Ouvi. Importante estar Seixas ouvindo na aqui. língua. É importante estar ouvindo. Raul Seixas. Tá ouvindo a língua que você quer falar, né? Mas existem várias. Eu foquei muito na música, então eu gostava muito de bandinhas. E aí eu focava. Bandinhas ou bandinha? Não, tinha várias. É que o One Direction foi realmente um marco na minha existência. Que ela mudou toda a minha vida. Tô brincando, gente. Mas eu. Ela que dava o primeiro pedaço do bolo pro Pro Liam. Não, mas eu gostava muito dessa. Liam é um outro integrante não tão famoso quanto o Harry Styles. O meu preferido era o Liam. Depois foi o Niall. Eu não o conheço. Será que a gente quer... Eu esse podcast hoje é sobre One Direction, você... Eu achava o Zayn mais legal. O Zayn é o mais bonito e o que cantava melhor, mas não necessariamente gostei mais desse, não é mesmo? Afinal, tem um gostinho peculiar. A gente tá aqui pra gostar do que ainda é verde, nunca vai amadurecer. É rústico, exato. Um gosto rústico. É isso. Mas assim, a música, né, vai ajudando. É a música, então. Então eu acabava ouvindo muito músicas. Na verdade, eu comecei a me interessar antes do One Direction aparecer, né? E o que eu fazia era, eu pegava a letra e aí eu cantava no Embromation. Aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer um show cantando no Embromation? Realmente Como não que vai eu dar. vou subir no palco com eles Sem saber a letra. Não faz Preciso rever isso daqui. E aí eu comecei a ver as letras. Aí o que eu fazia? Eu comecei a estudar com as letras das músicas. Então eu escrevi o que eu entendia. E aí depois eu batia com a letra original e falava, caraca, você errou praticamente tudo. E aí... Fazia todos os números, sabe? Aí eu tentava fazer a tradução da letra certa. E aí depois eu bati a tradução e mais uma vez caraca, o que é isso? Eu errei quase tudo. Mas isso eu fui vendo minha evolução. E eu fui conseguindo, associar palavras. Esse foi um jeito muito bom de eu criar vocabulário, porque, putz, eu errei essa palavra. Nesse eu errei essa palavra, eu entendi qual que era a certa. E aquilo ficou gravado na minha cabeça. Então, era muito falso cognato também, né? Que você acha que é uma coisa, na verdade era outra. Então... Não interessa o quão fluente você seja. Quando você chega na frente de uma porta... Que você vê você vai puxar. Vai puxar a porta. Eu mesma todo dia. Não tava explicando na câmera para um aluno, eu fui explicar o movimento de push e eu puxei. Aí eu falei assim, não, pera. Quando o professor já explica errado. Exatamente. Não, e eu tava em aula, aí depois eu falei assim, não, pera, não é esse movimento. Aí eu fiquei repetindo, falei assim, não, ok, push vai ser empurrar e pull vai ser puxar. Né? E aí... não adianta, a gente pensa muito em português. A gente pensa em inglês hoje como fluente, sim. Mas sempre vem um macaquinho aqui do português que ele fala, puxa, é puxar. E ontem eu tava dando aula pra uma menina e eu queria falar fábrica, né, manufacture. E eu falei fabric, aí eu fiquei um tempo assim, olha, eu errei, não é fabric, porque fabric é tecido. E assim, ela não teria percebido. E uma fábrica de tecido? Fabric manufacture. Pensa num bololô que deu aqui agora. Eu fiquei aqui, ó. Como é que é? Começando o quê? Exato. Olha, eu acho que igual a Luísa, o primeiro contato foi através da música. Mas eu não lembro de, nesse período, né, eu ter tido essa ideia, né, de pesquisar e, pegar a tradução, tentar traduzir de fato. O que despertou a curiosidade e me ajudou um pouco a exercitar o raciocínio foram jogos, né? Porque acaba que, por exemplo, os primeiros jogos do... Jogos videogame. Isso, jogos de videogame. No PlayStation 2, por exemplo, não tinha ainda a tradução, né, ou dublagem em português. Então era em inglês, você tinha que se virar ali, né? Ir olhando, o que será que eu tenho que fazer aqui? Meu irmão no Resident Evil 4, cara, daquele jogo ele zera hoje muito rápido, porque ele conseguiu, né, se encontrar ali no jogo como fazer. Eu lembro que antes de ter a narração em português do FIFA, por exemplo, ou no PES,
era a narração 100% em inglês. E tinha as narrações em português, mas eram, tipo, de jogos que não eram originais, tipo Bomba Pet. Uma né? pet. A galera fazia as narrações em português. Mas eu acabei criando muito vocabulários de futebol Aham, por, pelo jogo. pelo jogo. Porque por mais que eu assistisse futebol da Inglaterra, por exemplo, era com a narração em português. Né? Mas no jogo a narração era... Em Então, inglês. você pega corner, né? Entre várias outras coisas, Aham. você vai... Eu O ficava, red mas por card. que corner é esquina e é escanteio? Não, porque é na esquina do campo, né? Exatamente. Faz sentido. Então, assim, eu criei muito vocabulário por conta disso. Então, os jogos também me ajudaram bastante, apesar de não ter sido o meu principal ponto quando eu tava aprendendo idioma. Qual É. foi? Sempre filmes. Filmes. Sempre filmes. Filmes me ajudaram demais, muito mais do que séries, porque eu sempre preferi filmes a série. Mas assistir filmes em inglês foi algo que me destravou total, assim. A música me ajudou muito também. Eu lembro da sensação que eu tive quando eu entendi uma música 100% em inglês. Uhum. Eu chorei. Eu tava ouvindo a música e caramba, eu entendi tudo que o Qual cara era a falou. música? Hã? Qual era a música? Now I'm a creep. Vamos, I'm a weirdo. deixa em off. Mas eu lembro da sensação. Não tenho entendido, brincadeira. Era uma música do Ed Sheeran, Photograph. Ok, é natural tirar ouvindo, né? Essa, A né? música é impactante. Aham. Né? Mas enfim, e aí eu lembro da sensação. Então a música Gente, também me só um ajudou. minutinho, a gente pode parar um pouquinho pra gente poder analisar que o Will chorou com Ed Sheeran? Um minuto. Eu amo, Shhh. eu chorei no show da Ed Sheeran. A gente só quer 1 minuto de silêncio aqui. Caraca. Obrigada. Duas Chorei no músicas, show duas da Ed músicas do Sheeran. Ed Sheeran, se você quer uma sofrênciazinha aí. Supermarket Flowers Sim. e essa eu Waiting não. Hours. Mas, Essa eu não sei qual é. mas a que eu E não- mais a que eu mais amo é Tenerife Sea. Eu também. The Last Thing I See. Nossa, amo essa música. cara. Essa música. Tenerife e One. É bom. Cara, eu acho que essa O Tenerife One ou The Only One, não lembro como chama. temos também aquela que ele conta Castle on a Hill. Nossa. Mas essa não é. É tipo assim, é É, mas- emocionante, mas o ritmo não te deixa tão. É. Sim, não é Te tão. deixa abalar. Agora, Supermarket Flowers, você realmente pensa em Essa daí. Não, mas combinar tudo. Tenerife Sea pra mim É. é muito, muito mais especial. E assim, eu chorei no show da Ed Sheeran, não tem problema nenhum em falar isso, entendeu? Mas assim, Fofinho. muito bom mesmo. Mas o que mais me ajudou foram filmes. Eu sempre assisti muito mais filmes em inglês do que em português e muito mais filmes do que séries, Uhum. né? Até porque eu nunca fui muito fã de séries. Eu via que muita gente curtia Friends e curte até hoje. Eu não entendo isso. Cara, Friends é a Algo que- melhor série pra estudar inglês. Não, São concordo. 20 minutos. É um Concordo. vocabulário incrível e é muito engraçado. Assim, eu Chandler é a melhor concordo que é a pessoa. melhor série pra você estudar inglês. Ok. É um vocabulário fácil, é do cotidiano. A pronúncia dos atores é sensacional, assim, em comparação a a outras pronúncias de outros atores. E eu amo a Jennifer Aniston, mas assim, Friends não é legal. Cara, gente, não ouve eles, deu uma chance. É muito bom. Friends não é legal. Olha, eu nunca dei a chance, né? Meu Então, Deus. assim, Continue assim. eu devo ter visto cortes, alguma coisa assim, mas o que eu vi não era engraçado ao ponto de caramba, eu vou assistir. Cara, É que eu- não é muito meu gênero também. eu tenho que não é muito gênero pausar. que Eu tenho gosto. que pausar pra eu conseguir dar Ah, pelo risada amor de Deus. pra depois continuar, porque senão eu perco Pelo amor de Deus. tudo que Não, tá não é. acontecendo. Não é tão bom assim, não. Acho que é super Eu valorizado. racho de rir. Overrated. É super valorizado. Mas enfim, então os filmes me ajudaram muito. Os jogos também me ajudaram bastante. Por exemplo, que eu jogava Tony Hawks e não tinha em português. Cara, Tony Hawk é muito. No Outra- PlayStation 2. Outra maneira muito boa, pra quem gosta, no caso, não pra mim, mas assistir jogos de futebol, assistir jogos de basquete, de vôlei, então, tudo. Eu Com narração em acompanho inglês. muito a NBA e eu comecei a acompanhar com a narração em inglês. E ajuda demais pra você manter a fluência. No listening fica muito aprimorado quando você escuta 100% do Inglês. tempo alguém falando com você literalmente em inglês, né? Então ajuda muito também essa dica que ela trouxe. Sim, sim. E aí entra o ponto, né? Não vai ser o quê, mas sim como, né? Porque, Sim. tipo, pode ser através das músicas, mas só ouvir a música, igual eu costumava fazer, não vai te fazer Não aprender vai fazer inglês. nada, né? Você vai ficar, tipo, a batida, você presta atenção na batida, na melodia, talvez você vá pegar uma palavra ou outra, mas se você só tá ali em inglês sem nenhuma referência, acaba que a utilidade não vai ser tão grande, né? Mesma coisa com as séries Sim, sim. ou com os jogos, tipo, o cara tá jogando lá, tá passando a instrução, mas eu
tô pesquisando na internet, né? Tipo, como passar ali, não tem problema, se o seu objetivo é passar o game. Porém, a maneira que você vai fazer esse estudo é justamente o que vai diferenciar apenas a repetição da gramática ali, ou apenas ouvir alguém falando inglês, porque no fim do dia, se você não tiver em um cenário assim de estímulo, não vai te ajudar tanto. É justamente isso, né? Porque existem vários caminhos. E não é você trilhar ou não esse caminho, mas é a forma que você trilha esse caminho. Então, se você pegar a música, você destrinchar a letra, pegar o que você não entendeu, como a Lu bateu lá, putz, errei 90%. Até você começar, agora eu errei 80%. Agora eu errei 70%. Então, é step by step, né? É uma coisa de cada vez. Então, não adianta a gente se cobrar demais, mas nós podemos pegar essas alternativas que nós temos e poder estudar de maneira mais disruptiva, mais bacana, mais legal. Não precisa ter que sentar, abrir o livro toda vez, a mesma coisa. Essa parte é necessária, tem o seu lugar de importância, nem tudo vai ser divertido na hora de aprender o idioma, mas também nem tudo precisa ser tão chato, the books on the table. Sim. E assim, tem mais milhares de maneiras que a gente não falou, né? É o que a Fabiana a gente estava falando antes de começar o podcast. Tudo, na verdade, pode ser revertido para isso, né? Então, eu gosto de maquiagem. Eu assisti um vídeo de maquiagem de uma mulher que fala inglês enquanto se maquia. E aí você vai conseguir aprender aqueles termos. Mas eu não queria... eu não vou aprender termos muito específicos daquele mundo? Sim, mas você vai começar por um lugar. Assim como o NBA, você não vai sair falando de basquete com todo mundo. Você não pode fazer uma entrevista de trabalho falando de basquete. Mas você começou a... Você quer fazer uma entrevista de trabalho? Não. Você fez uma cara de É por que não? Talvez. Não vou ensinar o LeBron James? Como assim? Como assim eu não vou ensinar? Não, mas assim, é um lugar pra começar, né? A gente Sim. não tá falando que você não vai estudar nenhuma outra coisa, que você estudando pelo que você gosta é isso, acabou. Né, e mais do que só isso, né? Além de você ampliar o vocabulário, você coloca em prática as bases, porque as bases elas se repetem, as estruturas vão estar em todos os lugares. Sim. Então, assim, o verbo have, o verbo can, o verbo to be, o verbo do, então eles vão estar em todos os lugares com as mesmas estruturas e só vai mudar o vocabulário. Então você vai aprimorar o vocabulário, mas as estruturas vão se repetir, você dominando essas estruturas, você só precisa realmente ampliar o seu vocabulário. Sim. Né? E aí você pode fazer isso com algo que você gosta, né? E se você pesquisar materiais do que você gosta de assistir, por exemplo, você gosta de acompanhar vídeos no YouTube sobre... Eu tenho um amigo que acompanha vídeos no YouTube sobre avião. Ele adora ver coisas de aviação, né? E eu falei pra ele, assiste... Procura esses mesmos termos em inglês aí no YouTube. Mas assim, 30 vezes mais do que tem em português. Sim. Porque o inglês é o idioma mundial. Então, é muito mais alcançável. Eu tava conversando com um amigo essa semana e tava falando, né, que assim, porque a gente tá falando sobre algumas igrejas americanas que são pequenas igrejas e têm um grande alcance mundial. E igrejas brasileiras que são muito maiores não alcançam a mesma quantidade de pessoas na internet que as igrejas americanas, mesmo sendo menores. E aí a gente chegou ao senso comum que, é básico. Os caras estão se comunicando no idioma mundial. Então a música que estoura lá, chega aqui e a gente entende. Agora, a música que é cantada em português nunca vai chegar lá. Porque o português não é o idioma mundial, né? Exato. Então, assim, seja qual for o assunto que você procure, saber qual você gosta, enfim, pesquisa em inglês que você vai encontrar muito mais opções sobre aquilo e até opções mais completas, uma vez que aquelas pessoas têm mais referências do que nós em português. Sim. Eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nesse espectro aí, mas realmente, e não é nenhum esforço a mais pra isso, porque é a língua nativa, né? Que nós realmente Exato. precisamos. Só tem acesso a mais e ponto, acabou. Exatamente. Isso eu concordo. Até estudando coisas da faculdade, tem alguns assuntos que eu procuro em inglês. Para ter uma referência diferente, talvez para, né? Nós temos um livro lá para fazer o trabalho e todo mundo usa o mesmo livro, né? Mas se você procurar um outro ponto de vista, outra perspectiva, você consegue ter uma informação diferente ali. Se você buscar a quantidade de autores que não foram traduzidos para o português, assim, é um negócio absurdo. A quantidade de livros, para quem gosta de história, de livros do Shakespeare que não foi traduzido em português, só existe em inglês. Shakespeare é a pessoa que mais introduziu palavras em um idioma, que é no inglês. Né? Então, assim, tem várias coisas que não foram traduzidas de vários autores diferentes, de várias teses da área que você trabalha que não foi traduzida. E se você buscar em inglês, você encontra. A gente estava formando um material para poder ensinar inglês para crianças com espectro autista.
E não tinha tanto material em português. E aí eu comecei a pesquisar esse mesmo material em inglês. E encontrei países com muito mais referências e com muito mais base para poder me orientar naquela tese que a gente estava tentando criar. Então, se eu continuasse pesquisando só em português, eu não iria encontrar tantas informações. Sim. Né? E aí é por isso também que nós entendemos que nós, como escola, precisamos oferecer um ecossistema que ajude o aluno a continuar desenvolvendo isso de maneira autônoma e não de maneira que ele dependa do professor para continuar aprendendo. Como que funciona esse ecossistema na visão de vocês aqui na Next Level? Então, a gente oferece muitas ferramentas para o aluno para ele se desenvolver no inglês. Então, na escuta, a gente tem os áudios que a gente disponibiliza com as lições. A gente tem os podcasts, a gente tem vídeos no YouTube. E a gente está sempre indicando coisas em aula mesmo, né, como professores. Na escrita tem o nosso livro, né, que tem bastante exercícios de escrita. A gente incentiva o aluno a sair desse livro e pensar fora desse livro. Então, assim, agora você escreve o que aconteceu no seu final de semana. Tá escrito isso no livro? Não, mas você aprendeu no livro, nas aulas. Falar sobre o passado. Agora vamos para isso. A parte da fala, a gente dá aulas de conversação todos os dias. Isso tá no pacote, né? E se você é aluno da Next Level, você pode fazer. E Reading, a gente tem livros que a gente disponibiliza para os alunos de GIBs, né? GIBs. Temos temos alguns... em breve teremos os textos também, né? Sim, teremos textos nos blogs. Disponíveis. Então, a gente cria esse ecossistema, como você falou. Além do próprio podcast. Além do próprio. Acho que eu falei, né? Desculpa. Falando na parte do listening. E assim, eu acho que o legal de todo esse material, além de trabalhar com as 4 extensões ali, né? As 4 áreas da língua, você também consegue ter uma rotatividade para não ser algo massivo, né? Sempre maçante, sempre massivo sim, não maçante. Para não ser chato, não ter sempre as mesmas coisas. O aluno vai ter aula uma vez por semana, 2, talvez 3 se ele colocar uma conversation ali. Nos outros dias ele não precisa sentar e apenas ler o livro, né? Ou apenas ver uma parte de gramática, que é justamente o que a gente falou aqui, né? Você não vai precisar entrar sempre dessa maneira, a não ser que seja uma preferência. Mas o podcast, a gente acaba abrindo o conteúdo aqui de uma maneira menos formal, né? Algo mais compreensível para as pessoas, para os alunos também. Os próprios vídeos no YouTube, né, são um pouco mais curtos do que uma aula inteira, né? Até porque no vídeo não vai ter atividades, não tem tantos exemplos. Mas isso já vai se adaptando. Se o cara não tem 1 hora, né, ou se ele por alguma razão não pôde assistir uma aula específica na semana, ali ele vai ter uma opção nesse grupo, nesse ecossistema que vai entrar na agenda dele, né? Então acho que isso acaba ajudando tanto na questão de conteúdo e de alcance. Sim, né? Uma vez que ele vai fazer algo que faz sentido para ele. Ele pode escolher o que faz mais sentido. Então, se eu quero desenvolver conversação, eu entro na sala de conversação. Se eu quero desenvolver escuta, eu vou ouvir os podcasts, ou eu vou ouvir os áudios do livro. Então, ele entende o que vai atender a necessidade dele e nós buscamos oferecer o máximo de opções possíveis para que ele possa ter essas opções, né? Tipo, o que vai ser mais legal para mim? O que eu vou fazer com mais vontade? E eu acho que é legal a gente dar um norte para o aluno entender como ele tem que estudar com cada uma dessas maneiras de entretenimento que a gente falou. Então, a música eu meio que já falei, mas tem a parte também de você repetir, né? Você cantar junto. A música é legal que você consegue desenvolver listening, speaking, writing, se você quiser. E reading também, né? Reading também, uma vez que você vai ler a música. No karaokê já tá... Então, assim, cante. Mas eu vou cantar... Daí, canta no chuveiro, sozinha, assim... Acho que o que a gente tem que entender é que você vai errar e tá tudo bem. Mas falar em voz alta, né? Tanto se você estiver lendo ou cantando, enfim, em voz alta. E dos games, o que você daria de dica? Na verdade, o game, o que ele vai exercitar muito é o raciocínio, né? Você vai ter a legenda ali, tem alguns vídeos, acho que quando eu jogava, hoje acho que já tá melhor, né? Você vai conseguir dar pausa e continuar vendo o vídeo, que no meu caso, se apertasse start, cortava e você ia perder, não ia conseguir ler. Mas eu acredito que ele vai te ajudar nessa parte de raciocínio. Talvez para um nível muito iniciante, né?
não vai ter tanto resultado quanto a parte da música. Porque ali no game você vai estar focando, você vai precisar focar, né? Não apenas na parte de Entender a mensagem, mas de executar. Jogabilidade ali. Então talvez eu acho que é interessante porque você vai pegar comandos, né? Que é muito aquele imperativo. Faz isso, faz aquilo. Aperta X to open, né? Press X to open, né? Circle para fazer outra ação. Então ajuda muito nessa questão de pegar algumas referências, sabe? Algo mais curto assim, mais rápido. Ouvir o diálogo, né? Até porque muitos dos games não são a realidade. Poxa, o cara tá lá caçando os monstros, né? Tipo, onde eu vou caçar os monstros? Não dá pra trazer aqui pra mim, porém eu acredito apocalipse zumbi. Tipo, quem acredite. Mas eu ainda assim falaria que... Não. Eu ainda assim falaria que é bom ouvir a história. Pô, não entendi nada. Não interessa, ouve. Porque a criança pequena não entendia nada. E ela até hoje eu sei falar Fire in a Hole. E na época eu nem... Sabe falar o quê? Eu não sei o que Fire in a Hole. É tipo, o cara jogou a granada, né? Então... fala isso? Bom, eu realmente não jogo jogos, não sabia. Mas eu acho que assim, no tocante aos jogos, tem um benefício extra que nós não citamos e que eu acho que é muito importante citar. Hoje, com a globalização e a internet, você pode jogar online com pessoas de outros países. Já treina a conversação ali. Isso é magnífico. Então, assim, porque você vai estar conversando com pessoas que você quer conversar, porque é um ambiente que você quer estar, você gosta do jogo, né? Então, você tem um estímulo a mais para estar ali. E você vai estar conversando em inglês, falando, escutando, errando e acertando, né? E, então, assim, isso também é muito positivo para quem joga, e especialmente jogo online. Sim. Acho que esse é um ponto e filmes, como é que você fazia para estudar? Para estudar com filmes é um pouco mais delicado, porque você precisa entender como separar a parte de lazer e a parte de estudo, né? Então, principalmente para quem está no nível iniciante, para quem está aprendendo ainda, é necessário, tipo, não entendi essa frase, não entendi esse contexto. Pausar, vai pro dicionário, busca o significado, entende, escreve o que entendeu e aí sim continua, né? Então, assim, vou assistir o filme por lazer. É um tipo de conduta. Você pode assistir em inglês com a legenda em português, por exemplo, e você só vai acompanhando. Vai ajudar bastante, já é um início, né? Mas não vai gerar tantos frutos, não vai ser tão positivo como se você parar para estudar o filme, entendendo todas as coisas que você não entende ainda. Mas uma coisa que eu fazia que me ajuda bastante, na verdade eu faço até hoje com outras coisas, eu escrevia sobre o que eu entendi do filme em inglês. Então eu pegava um caderno, uma caneta, e falava, eu entendi, e aí ia descrevendo o arco do personagem e tal. Eu escrevia ali uma folha e meia, e era suficiente para que eu pudesse treinar mais do que o writing, o raciocínio. Porque aí eu tinha que lembrar as palavras, tinha que entender como construir aquele contexto. Então me ajudava bastante. E por mais que eu não seja tão bom em gramática, porque durante o meu intercâmbio eu tive que faltar muito na escola para poder trabalhar, isso me ajudou, esse processo de escrever sobre filmes me ajudou mais na gramática do que estudar de fato na escola. Então eu acho que é muito positivo quando a gente se obriga a pensar e se força a fazer algo que não está na nossa zona de conforto. Eu acho que também a gente tem que tirar essa dúvida dos alunos, tipo, mas eu não sei de onde começar. Eu acho que se você tem 0 inglês, não tem como você esperar que você vai ouvir uma música e você vai conseguir entender ou traduzir. Então, eu acho que, assim, o ideal é comece um básico de inglês. Quer estudar sozinho, quer estudar na escola, a gente indica a escola porque tem essa mentoria, tem esse passo a passo, tem uma... material didático, tem um trilho acompanhamento e também tem uma sequência lógica, né, no aprendizado. Depois que você fizer isso, faz sentido, que você tiver um pouco de vocabulário, faz sentido você começar a estudar dessa maneira, né? Sim, nós acreditamos muito nisso. Nós não achamos que o aluno precise ser refém do professor. Exato. Pelo contrário, nós queremos que o aluno e estimulamos o aluno a desenvolver autonomia no estudo. Quanto mais autonomia ele desenvolver, melhor para ele, consequentemente melhor para a escola. Nós não queremos que o aluno fique aqui 4 anos estudando com a gente. O nosso curso tem 2 anos de duração. Então a ideia é que ele estude os 2 anos e automaticamente ele consiga seguir estudando. Estudar, você vai estudar para a vida toda. Não vai parar. Né? Então, seja você teacher, seja você um ator, o que você fizer, você vai continuar estudando inglês uma vez que você mora em um país de fala portuguesa. Então, sempre você vai precisar recapitular coisas. Eu acho que por ano são adicionadas 4.000 palavras no idioma inglês. Então, você tem coisa para aprender todo dia. É mais que uma palavra por dia, basicamente. Né? Então, muito mais. Muito mais.
Então sempre tem coisas para se aprender. Mas uma vez que você já entende como desenvolver isso sozinho, porque você tem uma base consolidada, você não depende do professor nem de uma escola para fazer isso. Então essa é a nossa ideia, que você tenha autonomia e estude com aquilo que você gosta, com aquilo que faz sentido para você. Muito bueno. Perfeito? Alguma consideração a mais, galera? Acho que deu uma fechada. Deu? foi. Foi, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje, que tenha sido positivo para você. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @nextlevelpe, no Instagram, Facebook, no LinkedIn. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que está estudando inglês de maneira chata. Fala para ele que ele pode estudar de maneira disruptiva. Eu vejo você no nosso próximo episódio.